bom que todos estão presentes nessa casa que é do nosso irmão maior, Jesus. Então, que a gente chama a nossa companheira da evangelização, Ana Júlia, para fazer a leitura preparatória. Jesus para o homem. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divinidade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gêmeos sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador de vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. Então, como presta agora para a harmonização, para a gente começar a ouvir a palestra, a gente vai ouvir a companheira Eliane Garcia, de São Paulo.
benfeitores dessa casa possam inspirá-la. Que assim seja. Então, para falar hoje pra gente, muito gosto, a gente recebe a companheira Sara, trabalhadora da casa, com você. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, a gente pede desde já que Deus nos abençoe, que os amigos espirituais possam encontrar na gente sintonia necessária para trazer para nós aqui as respostas que viemos aqui buscar aos nossos questionamentos. Gostaria de agradecer ao Aloísio por ter me escalado para fazer essa palestra, porque a gente precisa de muito serviço e fazer palestra é um deles, é uma das maneiras que a gente tem de louvar a Jesus, de louvar a Deus e de agradecer as oportunidades que a gente tem aqui na Terra. De antemão, gostaria de dizer o seguinte: a Aloísio tinha colocado para mim um tema, era a esperança, a importância da esperança para a saúde. E eu peço licença a ele e a vocês para mudar para a importância dos bons hábitos para a saúde. Porque na hora de fazer o estudo, eu comecei a perceber que é muito importante que nós mudemos vários hábitos e não apenas tenhamos esperança. E hoje de manhã eu estava fazendo uma palestra lá em Colatina sobre os hábitos e o Célio, meu esposo, pediu para que eu falasse de novo. Ele: Sara, foi a melhor palestra que eu já vi você falar. Aí eu fiquei toda me achando, né? Então tá bom, então eu vou falar ela de novo. Só que a gente nunca consegue repetir, né, o que a gente falou. E então eu vou tentar colocar da maneira como a Aloísio pediu, deixando bem clara a importância da saúde, mas a importância também de mudarmos os nossos hábitos. A gente acorda todo dia, escova os dentes, tem gente que tem mania de beber um cafezinho. Quando a gente entra no carro, imediatamente a gente puxa o cinto de segurança. E tudo isso a gente faz sem nem pensar. A gente costuma dizer que faz esse tipo de coisa no piloto automático, não é verdade? Então, nós temos alguns hábitos que criamos de acordo com as nossas atitudes do dia a dia, de acordo com as coisas que nós pensamos no dia a dia. E esses hábitos vão moldar o nosso comportamento. Acontece que nós temos hábitos que podem ser considerados hábitos bons e hábitos considerados hábitos ruins, hábitos nocivos e hábitos que podem ser muito salutares. E a ideia é que a gente consiga trabalhar de maneira que os nossos hábitos venham a ser hábitos bons e hábitos salutares. É lógico que a gente não vai sair de casa de manhã sem escovar os dentes, porque senão ninguém aguenta chegar perto da gente. Mas a gente aprendeu isso de alguma forma, porque alguém ensinou pra gente que escovar os dentes é importante para manter a nossa saúde. E aí, na medida que nós vamos fazendo isso todo dia, isso vai se tornando um hábito, isso vai se tornando automático. Se a gente sai de casa sem escovar os dentes, alguma coisa está faltando. Então daí a gente já pode pegar para analisar que tudo é questão de aprendizado. Tudo é questão de a gente praticar aquilo que a gente aprendeu. Por exemplo, um bebê que está aprendendo a andar, ele começa engatinhando. E aí, de vez em quando, ele levanta. Se esse bebê que está engatinhando levantar e bater a cabeça numa mesa ou numa quina de alguma coisa, da próxima vez ele vai olhar primeiro para depois levantar a cabecinha, depois levantar o corpo. Então ele vai virar a cabeça para cima, vai ver primeiro se tem algum obstáculo e depois ele vai levantar. Eu li um estudo científico dizendo sobre que os pesquisadores eles pegavam animais para fazer alguns testes de hábito, de comportamento dos próprios animais. E aí pegaram um cachorro e analisaram qual era o procedimento que o cachorro tinha no seu corpo, na sua saliva, na sua boca, quando era oferecido para ele uma ração. Então catalogaram lá que quando era oferecido uma ração, o cachorro sabia que ia comer aquela ração e acontecia um processo bioquímico normal na saliva daquele cachorro. A primeira vez que foi oferecido carne para aquele cachorro, ele não teve nenhum tipo de alteração bioquímica. Uma vez que ele comeu a carne,
Então, só de sentir o cheiro da carne, ele tinha toda aquela alteração bioquímica na sua saliva e no seu comportamento, como, por exemplo, abanar o rabinho, levantar a orelha, só de sentir o cheirinho da carne. Então, lá em casa é assim, a minha cachorrinha, a nossa cachorrinha, ela não quer saber de ração, ela já aprendeu a comer apenas a carne. E é uma tristeza para você tirar, não tem como você tirar esse hábito do bichinho, a não ser ficando com muita pena dele, dando muita ração para ele. Importa a gente ressaltar aqui que o cachorro é um mamífero, assim como nós. E que alguns testes são realizados primeiro em outros parentes que nós temos, para depois serem realizados com a gente. E conosco também acontece isso. Normalmente, quando a gente gosta muito de uma coisa, só de pensar nela, a gente já vai salivar. E aí, quando esses cientistas fizeram um estudo com seres humanos, eles fizeram um estudo extremamente interessante. Porque eles pegaram um homem que havia ficado cego por conta de um acidente automobilístico que ele sofreu. Então, ele enxergou a vida inteira e a certa altura ele perdeu a capacidade de enxergar. O que esses pesquisadores fizeram? Queriam perceber se ele tinha algum estímulo perante algumas imagens que eram apresentadas para ele, mesmo não enxergando. E aí primeiro colocaram imagens pretas e brancas e colocaram na frente dele e perguntaram: essa imagem é preta ou é branca? E ele cego. E aí ele ia respondendo. Com esse estudo, nessa parte experimental, eles constataram que ele acertou 50%. Ou seja, nada diferente para a capacidade de um ser humano. Todos nós temos 50% de chance de acertar ou de errar diante de alguma coisa nova. Então isso não era nada de nenhuma novidade, nenhuma descoberta. Mas então, eles resolveram colocar imagens de pessoas com cara amigável e com cara mal encarada, com cara agressiva, diante daquele homem. E aí, para surpresa desses pesquisadores, quando eles colocavam aquelas fotos, de uma pessoa amiga ou de uma pessoa agressiva, ele acertou em 75% das vezes se a pessoa era uma pessoa amigável ou não. Ora bolas, isso deixou os cientistas intrigados. Ele era cego. Será possível que isso tinha acontecido por mera obra do acaso? Ele ter acertado 75% dos casos? E então isso despertou nos cientistas a vontade de fazer um estudo do inconsciente, de fazer um estudo mais aprofundado, porque o inconsciente ele vem sendo estudado por Freud desde muito tempo, mas uma coisa mais nova, e resolveram aprofundar esse estudo. E esses cientistas concluíram que nós temos uma determinada área no nosso cérebro responsável pelo nosso lado inconsciente. E vejam bem, tudo aquilo que a gente sabe, que a gente aprende, que a gente conhece, é armazenado no nosso inconsciente. Nós que somos espíritas, que sabemos que não estamos aqui, não é a primeira vez que estamos aqui, que somos de várias reencarnações, sabemos que nós temos no nosso inconsciente arquivado várias experiências de outras reencarnações. Por isso, então, que se eu chegar perto de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu vou ter uma resposta do meu inconsciente se aquela pessoa é amigável ou não para mim. E aí justifica o fato de um homem, mesmo ele estando deficiente visualmente, ele conseguiu identificar. Porque o nosso lado consciente, que o cérebro trabalha, é tudo aquilo que a gente enxerga. Por exemplo, eu enxergo uma frase e o meu cérebro vê apenas as letras. Ele traz para mim, para o meu campo do inconsciente, que traduz aquelas letras em frases e textos. Então eu tenho os dois andando em conjunto. Eu tenho o consciente, onde eu capto as imagens e trago para o meu inconsciente, que faz a tradução daquelas imagens que eu estou vendo. Então, no caso do homem que foi feito um estudo com ele, a parte consciente dele estava afetada, porque ele não estava enxergando para trazer a resposta. Mas a parte inconsciente estava 100% intacta, porque ele conseguia ter percepções a partir das experiências que ele tinha armazenado. Então, gente, nesse mesmo experimento, nesse mesmo artigo científico, esses autores dizem que o nosso lado inconsciente é 95% do que nós somos.
tudo isso que nós fazemos, que nós aprendemos, que nós mostramos para as pessoas, a maneira como nós nos comportamos, está 95% no nosso inconsciente e apenas 5% no nosso consciente. Ou seja, nossas atitudes são produto de tudo aquilo que a gente vem acumulando de experiência ao longo de toda a nossa existência. Ô gente, o Espiritismo é maravilhoso. Ele anda lado a lado com a ciência. E a ciência está trazendo isso para nós, mostrando para nós que nós temos arquivado no nosso inconsciente, porque não é possível nós termos arquivado no nosso inconsciente coisas apenas dessa existência, dessa encarnação. Nós temos muitas outras coisas. Quem se lembra do cantor Herbert Viana, que quando sofreu um acidente, quando ele voltou falando francês, ele nunca tinha estudado francês. Quando ele voltou do coma, ele voltou falando francês, nunca tinha estudado. Então, de onde que veio aquilo? Sendo que 95% do que nós somos é do inconsciente. E outra coisa interessantíssima do estudo é que eles colocam para nós o quê? Que o lado consciente nosso é racional. Então, tudo que a gente vê conscientemente, nós usamos o nosso raciocínio lógico para poder fazer, para decifrar as coisas necessárias. Mas que o nosso inconsciente é emoção, é sentimento. Então, 95% do que nós somos é produto das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Isso daí faz com que a gente conclua que os nossos hábitos têm tudo a ver com tudo aquilo que a gente vem cultivando em toda a nossa existência e que vai transformar isso em comportamento. Joana de Ângeles, espírito, através do Divaldo, ela traz uma mensagem analisando o comportamento. Ela diz o seguinte, que o nosso comportamento é resultado dos nossos hábitos. E que os nossos hábitos é resultado de uma repetição daquilo que nós pensamos muito. Mas que o pensamento nada mais é do que aquilo que a gente sente demais. Então, olha só, da onde vêm os nossos hábitos? Se eu tenho o hábito de reclamar de tudo, da onde veio esse hábito? Como que foi que nós conseguimos aprender a reclamar tanto? Se eu tenho o hábito de falar mal dos outros, da onde veio esse hábito? São coisas que nós fazemos repetidamente e que fazemos de forma inconsciente. A gente nem para pensar, para raciocinar em cima daquilo que nós estamos falando ou reclamando. Mas aquilo é um produto do nosso inconsciente. Daí a gente pode ter a certeza que quando o nosso inconsciente estiver iluminado, a gente vai ter evoluído. Porque a gente vai fazer coisas boas sem precisar de pensar. A gente vai tratar as pessoas bem, a gente vai ter amor ao próximo sem precisar de pensar para isso. Vai estar armazenado no nosso inconsciente. Mas para estar armazenado no nosso inconsciente, a gente vai precisar de mudar os hábitos agora. A gente vai precisar de mudar os hábitos já. Para mudar esses hábitos de hábitos ruins para hábitos saudáveis, hábitos bons. E imaginem bem, minhas amigas mulheres que estão aqui. Hoje é domingo, né? Aí, segunda-feira é dia de fazer o quê? Começar a dieta. Então, a gente faz assim, olha, a partir de amanhã eu vou começar a fazer minha dieta. E então, a gente começa na segunda-feira bem, todo mundo acorda triste segunda, porque, poxa, começando a semana, mas nós mulheres acordamos animadas, vamos caminhar no calçadão e comemos biscoito de água e sal com café com adoçante ou com leite desnatado. E na hora do almoço a gente come salada, arroz integral e sei lá mais o que, a gente inventa o que for, né? Vamos comendo de 3 em 3 horas certinho, não esquecemos de tomar um copo de água porque ajuda na dieta. Mas quando chega quarta-feira, aí a gente almoça e pensa assim, um bombonzinho só não vai fazer diferença na minha dieta não, né? É só um bombonzinho, é tão pequenininho. Aí a gente olha o rótulo, 90 calorias, não vai alterar em nada a minha dieta, né? E aí eu como um bombom. Aí depois eu penso assim, bom, se eu comer 2, são só 180 calorias a mais. Então eu ando mais um pouquinho na praia, né? E aí eu como mais um bombom. No final do dia, eu já comi bombom, já comi pipoca, já comi um monte de besteira e tenho uma sensação horrorosa de fracasso. De tudo que eu fiz, segunda e terça, não valeu de nada. Porque quarta-feira eu estraguei a minha dieta por conta de um bendito bombom. Quando a pessoa tem algum tipo de vício, que nada mais é do que um mau hábito cultivado, que vai para o inconsciente,
acrescido de todo o processo bioquímico que acontece no cérebro, causando a dependência, a pessoa pensa assim, só mais um traguinho, ou só mais um golinho. Por isso que lá nos Alcoólicos Anônimos, eles têm aquela filosofia de que tem que ser evitado o primeiro gole. Por quê? Porque nós precisamos condicionar os nossos hábitos para que eles sejam bons, para que a gente evite o que é ruim. Então, a gente vem ao longo da nossa vida cultivando hábitos, tornando alguns hábitos tão condicionados que a gente mal percebe que a gente está fazendo mal para a gente mesmo. Agora, da mesma forma que eu pego esses hábitos, da mesma forma que eu me sinto fracassada quando eu não consigo cumprir com a minha dieta, imagine como eu iria me sentir poderosa se eu conseguisse insistir com a minha dieta, se eu conseguisse resistir e chegar no peso ideal. Isso a gente está falando de dieta. Agora vamos pensar numa coisa assim, como por exemplo, não falar mal dos outros. Não, na hora que vem na minha cabeça que eu vou falar mal, não vou falar mal não, dessa vez eu não vou falar. E vou resistindo. Aí chega no meio da semana eu não aguento. Aí se a gente for pensar assim, um casal que está vivendo um momento muito conturbado, um relacionamento a dois, está vivendo um momento muito conturbado. E aí a mulher tem 1001 coisas para reclamar do marido. Mas aí chega num determinado dia que ela pensa assim, não, dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar eu. Porque quem sabe eu mudando, ele muda também. Então a gente tem aquele momento de iluminação e a gente pensa assim, eu é que vou mudar. Vou parar de reclamar, vou mudar minhas atitudes, porque se eu mudar, talvez ele vai perceber, né, que eu estou mudando e vai dar tudo certo. Aí a mulher faz isso no primeiro dia, aí faz isso no segundo dia, faz no terceiro. Começa a orar, meu Deus, me dá paciência, que se me der força eu vou quebrar esse homem no meio. E aí vai indo, até que ela não aguenta, estoura e solta tudo aquilo que está entalado dos outros dias que ela conseguiu segurar. E aí ela sabota o seu próprio inconsciente, o seu próprio comportamento, dizendo assim, mas só eu que tenho que mudar? Ele também tem que mudar. Que negócio é esse que só eu que vou fazer oração para o casamento ficar bom? Que negócio é esse que só eu que vou mudar meus hábitos para não ter briga? Ele também tem que mudar. E assim a gente vai se sabotando. Como a gente sabota a nossa dieta, como a gente sabota uma leitura, um hábito de leitura, uma meditação diária. Tem gente que acha muito chato ler. Pegar um livro, um Vinha de Luz, o Pão Nosso, pegar e fazer uma leitura. Tem gente que acha isso difícil. E aí você imagina, se a pessoa quer aprimorar, quer colocar esses hábitos na sua vida e ela fica se sabotando. Não vou ler hoje não. Só hoje que eu não vou ler, não tem problema. E tem pessoas que têm dificuldade para fazer oração. E aí não tem o hábito de fazer a oração. Porque até mesmo, gente, a oração vira um hábito. A gente, quando sai de casa, por exemplo, a gente tem costume de acordar, fazer uma oração, agradecer a noite que a gente teve, né, levantar, ir para o trabalho com tudo bem. E para isso a gente faz uma prece pedindo proteção de Deus, dos amigos espirituais. O dia que a gente não faz isso, a gente sente, gente, está faltando alguma coisa, parece que eu não fiz alguma coisa. Mas eu tomei café, mas eu escovei dente, mas está faltando alguma coisa. É a oração que eu não fiz. Porque já se tornou um hábito e um hábito salutar. Uma coisa muito boa que a gente precisa fazer. E aí, gente, eu me lembrei da minha história com o espiritismo, que eu já contei uma vez aqui na casa. Mas eu vou pedir licença aos amigos para que eu possa contar de novo, porque quando eu estava pensando nos maus hábitos, eu lembrei muito de mim no meu casamento com o espiritismo. O que aconteceu? Eu era de outra religião, né? E aí eu não gostava de espírita, eu tinha medo de espírita. Eu acreditava que a religião que eu seguia era a única que ia me levar à salvação. Então, assim, de antemão eu digo, não estou falando mal de outras religiões, né? Quem está em outras religiões feliz, satisfeito, que tudo bem. Mas no meu caso, eu tinha um péssimo hábito de falar mal de outras religiões e acreditar que só a minha ia salvar. E ainda por cima falava que espírita era tudo filho do bicho ruim. Falava assim, espírita não prestava. Mas, durante toda a minha vida, o espiritismo me perseguiu de alguma forma, me cercou de alguma forma. Porque sempre quando eu fazia novas amizades, pessoas de quem eu gostava muito, que eu me afinizava muito, eu acabava descobrindo que era espírita depois. E na minha vida, quando eu vivia com os meus pais, pela profissão do meu pai, a gente não parava muito tempo numa cidade só. A gente morava alguns anos e se mudava, porque meu pai era transferido. Então, sempre acontecia, eu mudava de cidade, mudava de escola, fazia novos amigos
E aí, a amiga que eu mais tinha me dado bem, depois eu descobri era espírita. Isso aconteceu comigo várias vezes. Depois que eu já era adolescente, e quando a gente fica adolescente é mais complicado de fazer amizade, a gente fica mais retraído e tudo mais. Então eu fiz uma amizade, uma amiga que eu gostava muito também, que quando ela me falou que era espírita, eu me afastei. E sofri muito, eu sofria muito com aqueles afastamentos que eu fazia das pessoas por julgar, por ter o hábito de acreditar que aquilo era uma coisa ruim. Então, quando eu estava terminando a faculdade, eu estava passando por um momento muito conturbado na minha vida pessoal, onde os meus pais eles estavam se divorciando, né? Eu já estava com 22 anos, mas a gente sofre de qualquer jeito. Quando a gente tem 2 ou 22 anos, a gente sofre com esse tipo de situação, né? Envolve a família inteira, e eu estava numa fase muito conturbada. Peguei meu diploma na faculdade e pensei, não vou nem morar com o papai e nem morar com a mamãe. Eu vou viver a minha vida, porque eu não quero ficar no meio desse fogo cruzado. Apesar de muitas das vezes não ter como a gente fugir muito. Então, saindo da faculdade, conheci uma colega de um outro curso que também queria tentar a vida sozinha, não queria voltar para casa dos pais que moravam no interior. E aí ela falou comigo assim, Sara, vamos para Vitória tentar alguma coisa. Eu estudei numa faculdade no interior do estado, e quando eu terminei a minha faculdade, estava entrando em vigor uma lei que exigia que toda drogaria deveria ter um farmacêutico em tempo integral. Então, quando eu terminei a minha faculdade, tinha muito emprego na minha área, era muito fácil conseguir trabalho. Em qualquer lugar que você ia, tinha gente precisando de farmacêutico, porque a lei estava exigindo a presença do farmacêutico. Foi em 2004 isso. E aí, eu fui para Vitória. No primeiro dia que eu saí para procurar emprego, eu consegui. Inclusive, eu consegui o meu emprego pela lista telefônica. Eu peguei um catálogo, que a gente não usava muito pela internet, fui olhando o nome de farmácias e números e fui ligando. Tá precisando de farmacêutico? Todo mundo precisava. E aí, encontrei uma que me agradou e eu que pude escolher o emprego. Não foi nem um emprego que me aceitou, não. Eu que escolhi. E aí, encontrei esse emprego. Nesse mesmo dia, essa colega nova também conseguiu um emprego, ela de outra área, mas também tinha conseguido. Tudo certo para o nosso emprego, fomos procurar um kitnet para a gente dividir. E achamos um kitnet bacana lá em Jardim da Penha. Vamos morar em Jardim da Penha, que tem muitos jovens, nós duas juntas, vamos fazer novos amigos, começar a vida, estávamos empolgadíssimos. Achamos o kitnet, fechamos um contrato, e antes de voltar para casa, para as nossas casas, ela falou assim, Sara, a gente está com tempo, não está na hora do ônibus ainda? Vamos dar uma passadinha na casa da minha tia, porque a gente aproveita, toma um café, economiza o dinheiro do lanche, né? E fomos para a casa da tia dessa colega. Quando nós chegamos lá, nós lanchamos e eu sentei na sala, num sofá, e o sofá da casa da tia dela tinha, no finalzinho do sofá, tinha uma mesinha dando continuidade com outro sofá. E aí tinha umas fotos nessa quina, e eu me sentei logo do lado das fotos. Aí quando eu sentei, tinha uma foto de uma moça que era muito parecida comigo. Aí eu olhei assim, eu achei estranho, porque a moça realmente parecia comigo. E aí a minha colega falou assim, olha tia, como que a Sara parece com fulana, impressionante a semelhança, ela parece muito e tal. Aí a tia falou assim, é mesmo, desde que eu vi, já vi sua amiga, eu já fiquei assim afeiçoada por ela se parecer com fulana. Que pena que ela nos deixou, né? Ela morreu há 1 ano. E aí eu fiquei desesperada, porque a menina que parecia muito comigo tinha morrido há 1 ano. Eu falei, meu Deus do céu, só daquilo eu já arrepiei dos pés à cabeça, porque a menina parecia muito comigo. Aí a tia dela falou assim, ela deu uma comunicação lá no centro espírita. Ela falou que já está melhor, que foi levada por alguns amigos. Aí eu fiquei só olhando, meu olho foi abrindo, e eu desesperada, com medo que eu ia morar com uma pessoa que era espírita, e eu não tinha a menor ideia. E mesmo a minha vida inteira, eu tendo essas experiências, eu não tive a coragem de perguntar antes. Eu fui logo, assinei contrato, tarará, e não perguntei nem a religião da menina. E aí descobri dessa forma que a menina era espírita. Fiquei com muito medo, e daquele dia essa colega nunca mais me viu. Eu larguei, não fui morar com ela, mudei meu telefone, ela nunca mais me viu. Eu fugi da menina, eu tinha assinado um contrato de aluguel, eu fugi da menina. Gente, eu falo isso hoje, é engraçado, mas é vergonhoso, para pra pensar. Aí eu fui, um dia desse, achei a menina no Facebook, aí adicionei. Você acha que ela aceitou ser minha amiga?
Claro que não, né? Ela não sabe que eu me tornei espírita, não sabe por que eu abandonei ela, larguei tudo pra lá de qualquer jeito, né? A menina tem raiva de mim até hoje e eu não posso nem pedir desculpa, porque ela não aceitou ser minha amiga. Eu ia explicar, mas ela não aceitou, tem todo o direito, né? E aí, o que aconteceu? Continuei eu e meu pânico de espiritismo. E os amigos espirituais, coitado, trabalhando, né? Para apresentar o espiritismo para donzelinha aqui. Aí tá bom. Fui morar sozinha, não fui com essa colega, fui morar sozinha. E quando comecei a trabalhar numa farmácia e fiz muita amizade com as meninas que trabalhavam na farmácia. E a que eu gostei mais que trabalhava no caixa era espírita. Ah lá não, aí não. Aí chega, esse negócio tá me seguindo, vamos lá. Aí eu chamei essa colega e falei, vem cá, me explica que negócio é esse. O que é espiritismo? Aí ela falou assim, não, vamos numa palestra, vou te levar numa palestra. Ela mora em Vila Velha, no Ibis. E aí tem a Casa Espírita Cristã ali no Ibis, né? E ela falou assim, eu frequento a Casa Espírita Cristã, vamos lá que eu vou te levar. Eu falei, não vou, é ruim, se eu for lá e tiver um bode, se eu for lá e tiver alguém que vai cair lá na frente, todos aqueles meus preconceitos de hábitos que estavam arraigados no fundo do meu inconsciente. E aí fui com ela, relutei muito, mas fui. Ela me garantiu que não ia ter nenhum desse tipo de problema. Então eu fui. Aí cheguei lá, ouvi a palestra e no dia a palestrante ela estava falando sobre o desencarne, como que era quando desencarnava e que o familiar que ficava deveria ter uma aceitação. Ela explicava como que o familiar poderia superar aquele momento e tal e tal. Então eu saí de lá pensando assim, bom, eu achava que espiritismo era uma coisa do diabo. Eles estão falando de morte, que a gente tem que aceitar a morte. Boa coisa isso não deve ser. Aí, apesar de não ter nada de anormal, eu fiquei na minha cabeça assim, se eles estão querendo que eu me conforme, que alguém da minha família vai morrer, mas eles não vão conseguir isso não. E não, voltei mais lá na casa espírita, fiquei com medo. Continuei, porque pra gente incorporar um novo hábito, principalmente se a dieta é difícil, imagina o que você pensa a respeito de alguma coisa, imagina a repulsa que você sente a respeito de alguma coisa. E não voltei lá. Até que eu vim morar em Guarapari. E na farmácia onde eu fui trabalhar, tinha um espírito obsessor encarnado, de nome Tiago, que é o nosso amigo aqui da nossa casa. O Tiago, que no momento não está aqui. E que o Tiago me venceu pelo cansaço. Por quê? Ele estava lá trabalhando, ele morava em Vitória e vinha trabalhar em Guarapari de vez em quando. E naquele dia, Tiago falou assim, Sara, será que você consegue um ferro para eu passar minha camisa? Porque eu tenho que fazer palestra quando eu sair daqui. Eu falei assim, Tiago, você faz palestra na área de informática? O que é palestra na área de informática, Tiago? E Tiago já era meu amigo, assim, de trabalho, então eu tinha intimidade para falar, quem vai querer ouvir palestra com você, menino? Palestra de informática? E não, Sara, é palestra espírita. Aí eu não, aí pronto, né? Agora você vai me ouvir, você vai ouvir as perguntas que eu tenho para fazer. Porque até naquela altura, eu já tinha muita curiosidade. Por que todo mundo que eu gostava era espírita? Porque onde eu ia tinha um espírita que eu achava que era uma pessoa especial e que eu não podia conviver porque era uma pessoa que fingia que era especial, era de outra religião, enfim, né? Tudo aquilo que estava na minha memória me prejudicava muito. Então o Tiago, que gosta muito de falar de espiritismo, quem conhece o Tiago sabe que ele gosta, a gente costuma brincar, falar com ele, que ele chega a ser enjoado às vezes quando ele começa a falar, né? E aí ele teve toda a paciência para me responder e me sugeriu a leitura do Livro dos Espíritos. Quando eu fui lá no centro, na banquinha do Allan Kardec, para comprar o Livro dos Espíritos, lá o senhor que ficava na banquinha falou assim, é a primeira vez que você vai ler sobre a doutrina? É, ele mesmo. Aí eu falei assim, como é que o senhor sabe? Já achei aquele estranho, né? Já tá adivinhando as coisas, né? Coisa de espírito, adivinhar. Falei, como é que o senhor sabe? Ele falou assim, não, porque dificilmente a pessoa vem comprar o Livro dos Espíritos, compra outros. O Livro dos Espíritos é mais difícil. Mas já que é a primeira vez, lê esse aqui primeiro. Aí me deu um chamado O que é o Espiritismo, de Allan Kardec também. E foi a melhor coisa que ele fez, porque quando eu li o que é o Espiritismo, eu percebi a ciência trabalhando em torno das pesquisas de Allan Kardec. Então eu já fui ler o Livro dos Espíritos sabendo que havia sido feita uma pesquisa em torno daquilo. E gente, eu peguei o Livro dos Espíritos, assim, eu chego a me arrepiar quando eu falo isso. Porque eu abri o Livro dos Espíritos, primeiro eu li as perguntas que eu tinha curiosidade. E depois, em 3 dias eu li o resto. Eu engoli o Livro dos Espíritos em 3 dias, porque tinha todas as respostas para todas as minhas perguntas. E aquele momento ali foi o meu momento de encontro com
com Jesus Cristo, eu me encontrei com Jesus Cristo. Eu consegui fazer um hábito ruim morrer e nascer um hábito novo e bom e salutar e que mudou a minha vida para sempre. Então eu falo isso assim com toda empolgação, que o Espiritismo ele é a minha tábua de salvação, porque ele é que me faz perceber que é possível sim eu abandonar hábitos velhos que eu achava que não tinha jeito, mais de 20 anos acreditando numa coisa que agora eu sei que é o certo. E pensem bem, quanto tempo eu adiei a felicidade, as respostas que eu tinha, as perguntas que eu tinha, quanto tempo eu adiei isso, simplesmente por ter o hábito de pré-julgar as coisas antes de conhecer. Eu não sabia o que é o Espiritismo e falava que era uma coisa do diabo. Quantas coisas, gente, a gente faz isso na nossa vida? Quantas vezes a gente julga as pessoas sem saber, a gente julga as circunstâncias sem saber. E aí talvez a gente pode estar adiando um momento feliz, um momento de transformação, um momento de uma mudança importante. Porque vocês imaginem bem, a única espírita na família toda, que ainda permanece nessa mesma religião, a briga que eu arrumei, mas que foi uma revolução que foi boa para mim, que me fez crescer, que me fez amadurecer e que me fez perceber que é possível. E o fato da gente saber que é possível mudar, aí sim, aí é outra história. Porque aí, se eu tiver com um problema, por exemplo, de depressão, eu sei que é possível vencer. Eu sei que a minha vida não é só isso aqui, que o que está armazenado no meu inconsciente coletivo, de várias reencarnações, eu posso utilizar para fazer o bem. Eu posso transformar aquilo ali. Porque pensem bem comigo, se o hábito é uma repetição, vamos começar a repetir, fazer coisas boas. Os especialistas, eles afirmam que para a gente mudar um hábito ruim, a gente deve substituir esse hábito ruim por um hábito bom. Então, olha só, vamos começar falando pelo hábito da oração. A primeira vez que eu participei de um encontro espírita, que foi a Cogebis, lá em Bicas, que acontece na Semana Santa, né, Sérgio? Acho que é na Semana Santa, num feriado assim. Aí nós fomos para lá e naquele dia estava tendo uma palestra com a Marlene Nobre. A Marlene Nobre estava falando sobre várias coisas e ela é fantástica para falar. E aquele dia ela estava falando sobre a importância da oração. Eu era iniciante no Espiritismo, então empolgadíssima, e tudo que me falavam eu fazia. Porque depois a gente vai perdendo um pouco disso, né, de fazer mesmo o que os outros falam, mas naquela época eu fazia tudo mesmo. E ela falou assim, gente, quando a gente faz oração, a gente cria um círculo luminoso de proteção em torno da gente. Se você faz essa oração na sua casa todos os dias, a sua casa vai ter um círculo de proteção luminoso todos os dias. E aí vai ficar mais difícil das energias deletérias adentrarem o seu lar e adentrarem a sua casa íntima também, porque eu faço a oração também para mim. E ela falando que ela fazia na casa dela, todo dia ela levantava cedo, fazia a leitura, depois que ela fazia a leitura e a prece, depois ela fazia o café e chamava as crianças, né? Chamava a família inteira. Aí eu pensei assim, não, acordar cedo eu não vou não, acordar mais cedo eu não vou não, vou deixar para acordar do mesmo jeito, porque eu sou assim, se eu puder adiar 5 minutinhos do sono, eu adio, dormindo um pouquinho mais. Então eu falei, não vou acordar mais cedo não, mas vou incorporar esse hábito. E comecei a incorporar esse hábito de fazer uma leitura todos os dias. Aí como que eu faço? Eu chego no meu trabalho, lá atualmente eu tenho Caminho, Verdade e Vida. Então quando eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é pegar o Caminho, Verdade e Vida, fazer uma leitura e fazer uma prece pedindo proteção e tudo mais. E sabe o que é interessante? O dia que eu não faço isso, eu sei que está faltando fazer alguma coisa no meu dia. Enquanto eu não vou lá e faço, eu não sossego. E outra, todas as situações que eu passo durante o meu dia me reportam aquela leitura que eu fiz de manhã. Então se eu tenho uma desavença com alguém, se acontece algum problema, eu lembro do que eu li. E aquilo acaba de alguma forma me influenciando positivamente, para que eu não perca a paciência, para que eu cultive, não fale o que não devo falar, não haja por impulsos. Por quê? Porque essa proteção envolve isso também. Imaginem vocês que Allan Kardec nos disse que todos somos médiuns. Uns em grau mais ostensivo e outros em grau menos ostensivo. Mas se somos todos médios, estamos todos
passivos de receber algum tipo de influência. E quanto mais a gente bloquear influências negativas, melhor para nós. E aí eu gostaria de que vocês pensassem no seguinte. Eu estava pensando assim, cada um de nós que chegou aqui hoje veio buscar alguma coisa. É claro que tem aquelas pessoas que estão aqui todo domingo. Por exemplo, a Claudinha está aqui todo domingo, né? Alguns trabalhadores da casa não faltam, todo domingo está aqui. Mas de alguma forma a gente veio buscar alguma coisa. Cada um de nós, sem exceção. Seja uma resposta, seja um direcionamento. Mas, por mais que possa ser esse direcionamento, esse conselho, possa ter sido dado na leitura preparatória, ou quem sabe os amigos espirituais conseguiram me inspirar para que eu falasse alguma coisa que servisse para vocês. Nada vai adiantar se não houver o comprometimento de cada um de mudar os próprios hábitos. Toda mudança de vida exige, primeiramente, mudança de hábitos. Tudo que eu quero fazer de novo, tudo que eu quero modificar, a dieta, gente, é um exemplo clássico. Mas todos nós queremos modificar alguma coisa. Ai, gente, eu preciso ser mais paciente. Ai, gente, eu preciso ter um humor um pouco melhor. Ai, eu preciso ser menos de mal com a minha vida. Mas isso não adianta, que não vai ser um milagre dos céus. Não vai ser por mais que os amigos espirituais queiram nos ajudar, nós precisamos fazer a nossa parte para que eles tenham acesso a nós para fazer essa ajuda que a gente está precisando. Então, é óbvio que a mudança de hábito vai exigir da gente alguma coisa e não necessariamente um milagre. É claro que isso vai depender da força de vontade de cada um. Porque mudar hábito é força de vontade, é perseverança e é perceber, é ter a sensibilidade de perceber a recompensa que a gente está tendo de estar mudando aquele hábito. Porque se a gente faz uma coisa, um hábito, mesmo que ele seja nocivo, por exemplo, o vício, a pessoa que tem o vício, ela sente ali uma recompensa boa, a priori, porque a recompensa boa é aquela momentânea. É claro que as consequências ruins são maiores, são mais agravantes, mas o que vai fazer com que a pessoa se mantenha no hábito é aquela recompensa. Então nós precisamos estar atentos à recompensa que nós vamos ter quando conseguirmos mudar alguma coisa de ruim. O apóstolo Paulo falava assim: ó meu Deus, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. Quem aqui tem alguma semelhança com o apóstolo Paulo? Que Paulo, todos nós temos um pouquinho de alguma coisa de Paulo. Porque a gente sabe, gente, nós sabemos tudo aquilo que nós precisamos fazer. Mas a colocar aquilo, jogar aquilo para o nosso inconsciente, para que aquilo se torne automático, é que é o nosso grande desafio. Nós sabemos que temos que fazer o bem ao nosso próximo, mas nós ainda fazemos isso buscando a recompensa. Inconscientemente, o que nos faz fazer o bem ainda é a busca de uma recompensa. Eu ainda venho na casa espírita com medo do umbral. Eu ainda faço o bem ao próximo, esperando que quando eu desencarno, os amigos espirituais estejam lá, de preferência, doutor Bezerra, esteja lá me esperando, né? Com a mesa de flores, venha cear comigo, minha filha, você venceu. É o que a gente está pensando, né? Então a gente faz alguma coisa barganhando. A nossa condição humana ainda nos coloca na posição de querer barganhar alguma coisa, de achar que a gente vai fazer o bem por isso. Então, por isso a importância de jogar isso para o nosso inconsciente, para que isso se torne um hábito. Se nós sabemos que estamos passando por uma fase de provas e expiações, para uma fase de regeneração, isso já quer dizer para nós que é um avanço que estamos tendo, correto? Agora, nós só conseguiremos avançar se nós conseguirmos iluminar o nosso inconsciente com coisas boas, com sentimentos bons, com atitudes boas, com emoções positivas, com coisas que fazem bem a nós e também que fazem bem ao próximo. Então, olha só, já temos a chave. Já sabemos que precisamos de ter o inconsciente iluminado. Tá bom, Sara, mas como que eu vou fazer para iluminar o meu inconsciente? Eu vou incorporar novos hábitos, que pode ser difícil no início, mas que os pesquisadores já colocam para nós que é sim possível. Os pesquisadores dizem que algumas pessoas levam 20 dias para incorporar um hábito novo.
E esse tempo, ele é de acordo com aquilo com o grau de dificuldade daquele novo hábito. O hábito mais difícil, as pessoas levam em torno de 66 dias para conseguirem mudar. Então a perseverança vai ser um dos caminhos para o nosso sucesso. Vamos ser perseverantes por 66 dias, para que aquilo consiga se tornar um hábito bom e a gente venha a iluminar o nosso inconsciente. Para finalizar, eu gostaria de contar para vocês uma história para ilustrar, e essa história está no livro do Célio, meu marido, Inteligência Sentimental, que conta o caso de um homem que ele estava endividado, desempregado, amargurado com a vida, completamente insatisfeito com tudo, e resolveu então procurar uma ajuda profissional, né? Porque ele mesmo já não se aguentava mais. Então resolveu. E foi a um especialista. Naquele momento, o especialista falou com ele que ele precisava descobrir o que ele queria realmente para a vida dele, que ele precisava de meditar, de pensar, para que ele pudesse tirar da cabeça dele aqueles pensamentos tão nocivos e pudesse substituir por pensamentos bons. E sugeriu então que na primeira semana, antes de começar as terapias, que esse homem fizesse uma caminhada no calçadão na praia. Na cidade desse homem tinha praia, como a gente aqui, né? Então, o homem saiu de lá muito revoltado porque o especialista não passou nenhum remédio, só mandou ele fazer caminhada e pensar. E a gente não gosta disso. Se a gente vai no médico e não sair de lá com uma receita, a gente não fica feliz. E sai falando mal do médico, que não passou nada, que acha que não tem nada e a gente ainda fica bravo ainda. E assim aconteceu com esse homem. Aí ele, um belo dia, ele falou assim, quer saber? Vou fazer o que ele falou, não tem nada mais a perder mesmo. Aí acordou, vestiu uma blusa lá, uma camisa que ele tinha de andar na rua, vermelha, de andar na praia, vermelha. Colocou um calção e foi caminhando pela praia. E aí chegou lá, colocou a mão no bolso, está andando no calçadão, observando todas as belezas naturais, as pessoas que passavam. E aí ele ouviu, de longe, um som, uma música. Quando ele olhou, estava vindo um carro muito bonito, uma Mercedes toda equipada, com som e tudo mais. E aí esse homem pensou assim, poxa vida, o dono dessa Mercedes é que é feliz. Se eu tivesse uma Mercedes dessa, sim, eu não teria problema nenhum, né? Porque isso já queria dizer que eu tinha dinheiro, que eu estava feliz, não precisava de emprego, etc. O homem que estava na Mercedes estava lá se achando, dançando, igual a gente vê às vezes pessoa que passa com som na maior altura, né? Se achando. Mas aí ele olhou para a praia e viu uma lancha lá em alto mar. Na lancha dava para ver que tinha vários jovens dançando, se divertindo. E o homem da Mercedes, que estava até então no seu carro sozinho, ouvindo um som, olhou lá e pensou consigo mesmo. O dono daquela lancha que é feliz. Lá, ele tem uma lancha, tem amigos, pode dar festas. Ele sim é que é feliz. Se eu tivesse uma lancha daquela, aí sim eu seria feliz. O homem da lancha que estava dando a festa, dançando também lá em alto mar, naquele sol, na curtição, olhou para cima e viu um helicóptero passando. E pensou, poxa, se eu tivesse um helicóptero, aí sim eu seria feliz. Imagina o cara poder ter um helicóptero, né? E ele ficou meditando que gostaria de ter um helicóptero. O cara lá de cima do helicóptero estava vendo todo mundo lá embaixo, um executivo muito rico, cheio de posses, com suas roupas pretas e maletas pretas, como a gente imagina que são as pessoas assim, né? E estava ele lá, observando tudo. Observou o homem da lancha, se divertindo com os amigos. Observou o cara lá da Mercedes, com som alto, dançando, né? Porque ele não ouvia, mas viu o cara se mexendo. Aí ele olhou, e o que chamou a atenção dele foi um homem de camisa vermelha que caminhava distraidamente pela praia. E o homem que estava no helicóptero, cheio de posses, sem nenhum problema material, olhou para baixo e pensou assim, feliz é aquele homem de camisa vermelha que está andando naquele calçadão, sem muitos compromissos, sem ter muita coisa para fazer, e está lá andando. Quem me dera se eu pudesse me dar esse luxo. Nós, gente, temos o grande mau hábito de acharmos que a vida do outro é melhor do que a nossa. De achar que o que nós estamos passando de dificuldade é uma injustiça, que nós não merecíamos passar por aquilo.
A gente sempre acha que os outros são mais felizes do que a gente. A gente acha sempre que Deus está privilegiando o outro em detrimento de nós. Oh Deus, olhe para mim. Mas nessa noite, eu gostaria muito que ficasse aqui para nós essa reflexão. É possível mudar. Se você está passando por uma coisa ruim, é possível mudar isso. É possível incorporar novos hábitos. É possível abandonar o homem velho. É possível deixar que a água do Evangelho de Jesus transborde em nós e que nós sejamos sim pessoas mais felizes. Eu quero muito que vocês levem essa mensagem para a casa de vocês e que Jesus possa trazer para nós uma semana abençoada, cheia de boas surpresas, que o nosso coração esteja aberto para receber tudo aquilo que os amigos espirituais têm para nós, os nossos anjos da guarda, que estão nos aguentando lá desde que a gente estava programando para reencarnar e que vão estar lá esperando quando a gente chegar. Vamos agradecer a Deus por tudo que a gente tem, não vamos reclamar mais não. Vamos incorporar novos hábitos. Muito obrigada pela atenção de todos e que Jesus nos abençoe. Ainda está sendo montadinho, mas em breve vai ficar todo pronto para ajudar a gente. Quem precisar de tomar o passe, é só aguardar aqui no salão. Os trabalhadores vão se encaminhar lá para dentro para atender quem precisar. Semana que vem é carnaval, mas tem palestra normal, sintam-se à vontade, né, de vir aqui para casa às 18 horas, como de costume. Não vai ter evangelização no sábado e o grupo de estudo do Céu e Inferno parece que também não vai ter, o pessoal vai estar todo viajando, né? Então não vai ter atividade no sábado, mas no domingo a palestra normal. Durante a semana também de carnaval, na terça-feira tem o estudo normal, Café com o Evangelho, na segunda-feira o estudo do Livro dos Médiuns normal também, tá bom? E aí o resto da semana, né, porque o carnaval até quarta-feira, né, o pessoal ainda está na preguiça. A nossa casa recebeu agora há pouco um lote desses CDs aqui, pra gente, pra nossa livraria, para alimentar a nossa livraria, tá? Então tem música de concerto para meditação, tem o seminário do Divaldo, Transição Planetária, tem música do Comerge, que é a confraternização das mocidades do Rio de Janeiro, e tem uma áudio entrevista aqui, Comunicação com os Espíritos, Sérgio Chiesa. Então tá, eles são R$10, vontade de Pabânia, tudo certinho. Os trabalhadores do passe que tiverem disponibilidade, já pode se encaminhar lá para a sala, por favor. A gente vai precisar de voluntário. Quem puder ir. Vamos lá, Pepe, Zéia, tá bom? Então, antes da prece final, a gente vai ouvir mais uma música, a nossa companheira Eliane, e aí já entramos para a prece final. Água que nasce na fonte, serena do mundo, e que água que faz inocente, e ache deságua na corrente do leão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão.